Olá, irmãos, tudo bem? A paz? Vamos continuar a leitura do livro Discipulado Começa com Contemplação, do Samuel Whitefield. Hoje vamos ler o capítulo 10, uma reunião de adoração que deu início a um movimento missionário. Uma das partes mais interessantes da jornada de Paulo é que levou quase 15 anos para que o apóstolo começasse sua tarefa missionária entre os gentios. Mas o Novo Testamento não apresenta esse tempo de preparação como um atraso ou como consequência de uma desobediência da parte de Paulo. Quase 14 anos após sua conversão, ele estava trabalhando em Tarso, sua cidade natal, quando Barnabé o encontrou e o levou à igreja em Antioquia. Paulo tornou-se parte integrante desta igreja emergente, usando seus dons para ensinar e pastorear lá. Em Atos 13, Lucas descreveu um momento de mudança na história desta igreja. Capítulo 13, versículo 1 ao 3. Atos, capítulo 13, do 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. A igreja em Antioquia é muito significativa porque foi a primeira com influência regional fora de Jerusalém e provavelmente o modelo mais influente entre os gentios. Foi o protótipo no meio destes, o primeiro exemplo proeminente de como era o povo de Deus em uma cidade sem o templo. Além disso, foi a igreja da qual o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé para expandir rapidamente a missão aos não cristãos. Os dois foram moldados e formados por essa igreja e enviados para fora de Antioquia para replicar aquilo que viveram lá. O evento descrito em Atos 13 literalmente mudou a história do mundo. Lucas descreveu uma reunião de 5 homens que vieram de origens muito diferentes e estavam todos reunidos como um adorando ao Senhor e jejuando. A palavra adoração também pode ser traduzida como ministração, usada para descrever o ministério dos sacerdotes no templo. Muitas pessoas assumem que Paulo e Barnabé foram enviados a partir de uma reunião de oração, mas Lucas disse que eles estavam adorando e ministrando ao Senhor junto como um grupo de sacerdotes. As implicações disso são muito significativas. Em primeiro lugar, Lucas considerou esses 5 homens de origens muito diferentes como sacerdotes, indicando que o sacerdócio foi expandido. Agora incluía todas as raças e origens. Em Antioquia, Paulo experimentou uma expressão de um novo homem, em uma comunidade multirracial de homens sacerdotais. E esta experiência o moldou profundamente. Ele até desafiou um dos discípulos favoritos de Jesus a preservar o testemunho da igreja em Antioquia. Em segundo lugar, quando Lucas descreveu os líderes de Antioquia como sacerdotes que ministravam ao Senhor, ele fez uma declaração profunda. A igreja é um templo. O templo não estava mais limitado a Jerusalém. Onde quer que a igreja se reúna, ali há um templo. E aqueles que se reúnem em Jesus são sacerdotes. A igreja em Antioquia foi um vislumbre de como é o templo das nações. As implicações de Atos 13, versículo 2, são óbvias, mas significativas. O templo se propagou. Subtítulo: Reconstruindo o governo de Davi. A rápida expansão do evangelho entre os gentios foi um dos acontecimentos mais chocantes no Novo Testamento. Quando eles começaram a aceitar a fé, criou-se uma crise
Como judeus e gentios deveriam se relacionar como um povo e uma família, dadas suas diferenças de longa data e séculos de conflito. Além disso, como os gentios deveriam se relacionar com o chamado único de Israel. Uma reunião foi convocada em Jerusalém para resolver e dar seu parecer. Os líderes da igreja se reuniram e a conclusão a que eles chegaram foi clara. Deus havia dado gratuitamente o Espírito Santo aos gentios, indicando que ele os estava trazendo para Israel por meio da fé em Jesus. Tiago foi provavelmente o líder mais proeminente na reunião e resumiu a conclusão. Atos 15, versículo 12 ao 18. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Existem muitos versículos no Antigo Testamento que prevêem que os gentios adorarão o Deus de Israel. Logo, Tiago poderia ter citado muitas passagens, mas ele escolheu citar Amós 9 e conectar a salvação dos gentios à restauração da tenda de Davi. A reconstrução desse governo incluiu mais do que seu santuário de adoração, mas o santuário de adoração de Davi foi o que definiu seu governo e fez dele o maior rei de Israel. Salomão, por exemplo, teve maior riqueza e um reino mais expansivo, mas nenhum outro rei construiu algo como o tabernáculo de Davi. O santuário de adoração de Davi era a coisa mais singular de seu governo. Como vimos, o modo como Davi tratou a arca declarou ousadamente: Eu não sou o real rei, Deus é. Portanto, durante seu governo, havia 2 tronos em Jerusalém. Ele foi entronizado como o rei humano de Israel, mas a arca da tenda, o verdadeiro trono, era o lugar onde Deus fora entronizado na terra. O Senhor havia escolhido Davi como rei, mas este não podia compartilhar o trono de Deus. Então seu lugar era separado e subserviente ao do Criador. Essa separação entre o trono de Deus e o trono de Israel era um indicador de que Davi era um protótipo de algo que ainda não havia acontecido. Davi era um protótipo do Messias, e o santuário de adoração de Davi era profético. Mas ele não podia compartilhar o trono de Deus e governar como homem e como Deus. Os profetas previram repetidamente que Deus governará como rei em Jerusalém. Descreveram a chegada do dia em que um homem compartilhará o trono de Deus e governará a terra como Deus. A maioria dessas profecias veio depois do governo de Davi. Então a mensagem não pode ser outra. Este foi um protótipo e uma prévia do futuro, quando Deus governará fisicamente no meio do seu povo. Davi será um rei humano e se sentará entronizado em um santuário de adoração como Deus. Quando as pessoas vierem ver este rei, eles verão o Senhor. Várias vezes, Isaías descreveu o governo de um rei messiânico que também era Deus. E em uma profecia ele previu que o vindouro rei divino faria o que Davi nunca poderia fazer. Isaías 16:5. Então o trono será estabelecido em bondade e sobre ele se assentará com fidelidade no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Davi nunca ousou assentar-se entronizado em seu santuário de adoração, porque entendeu que era o trono de Deus.
Mas Isaías previu um governante que se assentará entronizado na tenda de Davi. Esta é uma profecia fenomenal que descreve um rei que está vindo para governar e assentar-se entronizado em um santuário de adoração como o de Davi. A profecia de Isaías é direta. Quando a tenda e o governo de Davi forem reconstruídos, o rei se assentará entronizado no santuário de adoração. Durante o reinado de Davi havia 2 tronos em Jerusalém, mas quando o governo dele for restaurado, haverá apenas um. Um homem governará como Deus e compartilhará o trono dele. Isso será muito diferente da autoridade representativa que Davi tinha. Jesus é o rei que pode governar como um Davi maior e assentar-se entronizado como Deus no santuário de adoração para o qual a tenda de Davi apontava. Com tudo isso em mente, a declaração de Tiago em Atos 15 fica mais clara. Jesus é o Davi maior, o qual restaurará o trono davídico. Ele é o humano divino, que se assentará entronizado, mas deve fazê-lo em um santuário de adoração cercado por seu povo, que encontra sua beleza e canta em resposta a ela. Davi permitiu que um gentio fosse à tenda, mas isso era apenas uma pequena figura do Deus que deseja, do que Deus deseja. Jesus está destinado a reinar em um trono na terra, no meio de um santuário de adoração, onde povos de todos os grupos podem encontrar a beleza de Deus, ser transformados e então declará-la. O próximo santuário será diferente de tudo que já vimos, uma vez que o tabernáculo e o templo eram apenas protótipos. Será o céu na terra, o que significa que a presença manifesta de Deus habitará entre seu povo. A nação eleita poderá habitar com ele e vê-lo em sua beleza sem serem destruídos. Abrindo um parêntese, curiosamente, o profeta Daniel previu que o homem, que normalmente chamamos de anticristo, armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Devido à importância da tenda de Davi, o impostor exigirá adoração. E parece muito provável que também tentará governar como um homem e um falso Deus, enquanto está assentado em uma tenda palaciana, que é uma caricatura pervertida do tabernáculo de Davi. Se o anticristo imitar o santuário de adoração de Davi, isso enfatiza ainda mais a importância do tabernáculo. A expansão do evangelho aos gentios faz parte do plano de Deus, a fim de preparar um santuário de adoração para Jesus. Davi, por exemplo, contratou 288 cantores e 4.000 músicos, quase todos os israelitas, mas isso foi apenas um prenúncio. O Senhor formará a partir de todos os povos uma multidão que nenhum homem poderá contar, para permanecer diante do homem divino, desfrutar de sua presença e cantar sobre sua beleza. Tiago entendeu que Deus estava trazendo os gentios para a identidade sacerdotal de Israel, conforme definida sob o governo de Davi. Um dos grandes choques do Novo Testamento foi o fato de Deus convidar os gentios para a identidade sacerdotal de Israel, antes que todo Israel fosse restaurado à sua identidade sacerdotal. Davi investiu uma quantia significativa de dinheiro em seu santuário de adoração e incluiu um impressionante número de pessoas nele. Se o tabernáculo de Davi foi o protótipo, isso significa que um cumprimento deve ir muito além de qualquer coisa que Davi imaginou. Enquanto Davi criou um santuário para Israel cantar a presença de Deus sobre a arca, Deus está preparando um santuário para que toda a terra cante a Deus, enquanto ele habita pessoalmente no santuário terreno. Isso será extravagante, muito além de qualquer coisa que possamos imaginar. E a missão da igreja é fazer parceria com Deus para proclamar a beleza de Deus em todos os lugares e ver um grande número de pessoas preparadas para permanecer no santuário vindouro. Subtítulo: Preenchendo as nações com protótipos. Nossa tarefa é responder ao Senhor da mesma forma que Davi o fez. Somente Deus determinará quando Jesus retornará a Jerusalém, e somente Ele poderá estabelecer a morada do Filho lá. Nós, por outro lado,
recebemos o mesmo encargo que foi dado a Davi. A presença do Criador é tangível no meio do corpo, assim como era sobre a arca. E nossas igrejas devem ser santuários de adoração, onde contemplamos a beleza dele e cantamos em resposta a ela. Como o tabernáculo de Davi, a igreja é a comunidade que vive como uma demonstração presente de uma realidade futura. O tabernáculo de Davi apontava para o porvir, um dia em que Deus habitaria em Jerusalém como um divino rei humano. A igreja aponta para esse mesmo futuro e, portanto, deve seguir um padrão semelhante. Davi colocou uma tenda em Jerusalém, mas o Senhor quer encher a terra de tendas, comunidades reunidas em torno da presença dele no meio delas. Esses santuários de adoração apontam para o dia em que Deus voltará e se assentará como um homem em um santuário de adoração maior. Deus fará a parte dele, mas nós devemos fazer a nossa. Davi construiu uma tenda em Jerusalém e agora é a nossa vez de construir tendas em todos os lugares. Além disso, se formos comissionados a construir comunidades que contemplem o Senhor e apontem para a grandeza de sua morada na terra, isso deve afetar a maneira como discipulamos e a maneira como vivemos juntos como um povo. Sua comunidade local é um prenúncio do vindouro santuário de adoração? Você está discipulando pessoas para serem sacerdotes na igreja local agora e no santuário de adoração que está por vir? Subtítulo: O Tabernáculo em Antioquia. A igreja em Antioquia era um templo, mas também algo mais específico do que isso. Era uma expressão do tabernáculo de Davi. Davi estabeleceu o canto como parte central do ministério do templo, e isso permaneceu até a época dos apóstolos. De fato, todo o reavivamento depois de Davi restaurou o lugar dos cantores e músicos no tabernáculo. Se a igreja em Antioquia foi modelada a partir de um templo e os líderes eram sacerdotes, é provável que eles estivessem cantando sobre a beleza de Jesus em Atos 13:2. Davi construiu seu tabernáculo sobre 2 fundamentos. O primeiro, seu desejo pela beleza de Deus. Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Segundo fundamento, sua aflição para que Deus tivesse uma morada na terra. Salmos 132, 1-5. Lembra-te, Senhor, por favor de Davi, de todas as tribulações que ele suportou, de como jurou ao Senhor e jurou ao poderoso de Jacó: não entrarei em minha casa, nem me deitarei em minha cama, não darei sono aos meus olhos, ou sono para as minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. A descrição da igreja em Antioquia como um templo feita por Lucas mostra que ela também se baseava nesses 2 fundamentos. Atos 13:2. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Eles estavam adorando ao Senhor. Não estavam apenas orando, e sim contemplando coletivamente a beleza dele. Para usar a linguagem de Davi, eles contemplavam juntos a beleza de Deus, buscando uma revelação de sua pessoa e de seus caminhos. Sem dúvida, eles também meditavam, porque quando você encontra a beleza do Senhor, naturalmente deseja viver com sabedoria e imitá-lo. Eles também estavam em jejum. Muitas vezes pensamos no jejum como uma medida extrema para garantir uma resposta a um pedido urgente. Mas essa não é a definição que encontramos no Novo Testamento. Jesus resumiu o jejum no Novo Testamento em Mateus 9, versículo 15. Jesus respondeu: Como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Jesus foi criticado porque seus discípulos não estavam jejuando, e a resposta de Jesus foi simples: as pessoas choram nos casamentos quando os noivos se reúnem? Como então meus discípulos podem jejuar quando estou com eles?
Jesus previu que o seu povo jejuaria quando ele fosse tirado deles, indicando que o jejum no Novo Testamento é uma expressão de luto e saudade. Quando jejuamos, nós nos abstemos das coisas boas que Deus nos deu para nosso benefício. Não fazemos isso porque o que recebemos é ruim. Jejuamos como uma declaração de que não podemos desfrutar plenamente de nossas bênçãos, porque Jesus não está conosco. O jejum do Novo Testamento é uma expressão de luto pela ausência de Jesus. Manifestamos descontentamento porque não estamos totalmente satisfeitos com o que Deus nos deu, enquanto Ele próprio não está aqui conosco. O jejum do Novo Testamento é uma expressão da aflição de Davi. Davi não pôde descansar completamente, porque Deus não tinha um lugar de descanso na terra. E não podemos descansar até que Jesus volte e tenha o lugar de descanso dele. Os líderes em Antioquia estavam jejuando, pois sentiam saudade. Eles ansiavam que Jesus voltasse e habitasse no meio de seu povo na terra. O anseio de Davi por ver a beleza de Deus produziu uma aflição em seu coração pela ausência física divina. E Jesus previu que o seu povo também viveria em luto porque sentia falta dele. Por que parecemos tão contentes com a ausência de Jesus? Conheço um homem que foi para o seminário e depois se afastou da fé por causa da apatia que sentiu em relação à volta de Jesus. Ele assumiu que se os teólogos não ansiavam pelo retorno de Cristo, então talvez ele não fosse real. O luto pela ausência de Jesus é um dos assuntos mais negligenciados na igreja, mas é um resultado natural do discipulado bíblico. Quando os discípulos se reuniram para contemplar a Deus, eles lamentaram e nós devemos fazer o mesmo. Se não estamos de luto, é um indicador de que não seguimos o padrão a nós estabelecido. O discipulado deve produzir contemplação, jejum e luto. Caso contrário, o processo está incompleto. A igreja em Antioquia fazia várias coisas. Havia ensino e ministério pastoral. Eles eram uma comunidade multirracial que viviam juntos como um novo homem. Cuidavam uns dos outros e ajudavam os pobres. Eles tinham todas as atividades que associamos a uma comunidade vibrante da igreja. Mas Lucas descreveu a essência da igreja em Antioquia de uma maneira muito específica. Era uma igreja onde os líderes contemplavam coletivamente a beleza do Senhor e ansiavam por seu retorno para habitar no seu meio. A igreja em Antioquia fez todas as coisas que normalmente associamos a uma igreja local familiar. Mas a contemplação coletiva era o DNA central da igreja. Lucas não nos contou como a igreja ordenava seus cultos, nem quais modelos ela usava para contemplar o Senhor. Também não nos disse quantas horas por semana o corpo se reunia com essa postura. Tudo isso foi muito intencional da parte de Lucas. Ele teve o cuidado de não nos contar como a igreja contemplou a beleza de Deus, porque o valor é mais crítico do que a expressão. As igrejas podem adotar diferentes modelos e algumas podem reunir mais do que outras, mas este não é o ponto principal. O ponto principal é simples. Nossa abordagem eclesiástica é construída sobre os valores de Antioquia, valores que vieram do tabernáculo de Davi? Partimos da contemplação coletiva como o fundamento da igreja? O tabernáculo de Davi era extravagante, e se a igreja do Novo Testamento é construída sobre esse fundamento, então nosso compromisso de contemplar a beleza do Senhor também deve ser extravagante. Na verdade, quão mais extravagante ela deveria ser agora que temos o dom do Espírito Santo e a revelação de Deus na pessoa de Jesus e do seu sofrimento? A contemplação coletiva não é apenas um programa ou um evento. Se seguirmos o exemplo de Davi, isso deve afetar nossos horários, mexer com as nossas emoções e até mesmo incluir contribuições financeiras significativas.
Lucas conectou essa descrição da igreja em Antioquia à decisão do Espírito Santo de enviar Paulo e Barnabé para que fizéssemos uma conexão crítica. Paulo e Barnabé foram enviados para replicar Antioquia e lançados para estabelecer novos templos em todos os lugares onde as comunidades pudessem se reunir para contemplar a beleza de Deus juntas, tornar-se como Ele e chorar por sua ausência. Paulo e Barnabé foram enviados de um santuário de adoração para plantar outros santuários de adoração. Davi não era a escolha mais provável para construir um santuário de adoração. De fato, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei, o patriarca reuniu todos os seus filhos, exceto Davi. Este era uma espécie de pária em sua própria família, e ninguém esperava que ele fosse o rei escolhido. Além disso, era um homem extremamente falho, que cometia pecados graves e havia passado por alguns grandes fracassos. Mas Deus o amou e foi capaz de usá-lo em vista do desejo e da aflição que aquele homem sentia. De maneira semelhante, Paulo é o apóstolo mais conhecido do Novo Testamento e não era a escolha óbvia para trabalhar entre os gentios. Ele havia perseguido a igreja primitiva e era um judeu devoto. Como Davi, os gentios foram por muito tempo considerados párias, eram de diferentes etnias e se envolviam em todos os tipos de pecados. No entanto, assim como aconteceu com Davi, Deus quer trazer gentios para a sua família. E Ele está procurando por gentios que tenham o desejo e a aflição do homem segundo o coração de Deus. Aqui finalizamos o capítulo 10. Até o próximo.